Você conhece os tipos de diabetes? Não? Quer saber? Assiste esse vídeo até o final, aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu sou o Dr. Laércio Raposo e eu ajudo diabéticos a ter maior qualidade de vida. Hoje em dia, com as técnicas modernas da genética, já se conhece mais de 15 tipos diferentes de diabetes. Nós vamos se ater aqui a falar sobre 3 tipos, que são os mais frequentes e os mais importantes para vocês conhecerem. Vamos falar sobre o diabetes do tipo 1, o diabetes do tipo 2 e o diabetes gestacional. O diabetes do tipo 1 é considerado uma doença autoimune. O que significa isso? Em algumas situações, o nosso corpo começa a produzir algumas proteínas, que são chamadas de anticorpos, que vão atacar as células do nosso próprio corpo, gerando uma doença. No caso do diabetes tipo 1, esses anticorpos vão atacar as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina. E como o diabético tipo 1 não produz insulina, e sem insulina o ser humano não sobrevive, esse paciente vai precisar tomar insulina o resto da vida. Hoje em dia, existem insulinas já bastante modernas, com técnicas de aplicação confortáveis, com agulhas fininhas, quase sem dor, que melhoraram muito a qualidade de vida desses pacientes. E existem também alguns sensores de glicose, porque uma das principais reclamações dos diabéticos, principalmente dos que usam insulina, é de ter que ficar furando o dedo com muita frequência para poder controlar ali os seus níveis de glicose. Esses sensores vieram a facilitar. São sensores que se instalam aqui atrás do braço e conseguem medir a glicose quantas vezes quiser sem precisar se furar de novo. Eles ainda estão com preço alto, infelizmente, mas quem pode pagar, quem tem condições, eles são uma ajuda e muito para melhorar a qualidade de vida aí desses pacientes que fazem tratamento com insulina. O diabetes tipo 1, na maioria das vezes, ele é sempre considerado que ele começa na infância, na adolescência, mas existem casos que ele começa também na idade adulta. Antigamente se tinha aquele protótipo do diabético tipo 1. Era aquele magro que precisava usar insulina, e essa magreza do diabético tipo 1 era justamente pela falta de insulina. Geralmente, quando ele era diagnosticado, ele estava muito sintomático, porque ele não tinha insulina, então os níveis de glicose chegavam a ser muito altos. Quando ele não internava no hospital com algum quadro mais grave, ele começava a emagrecer, a urinar muito. Hoje em dia esse perfil mudou. Por que mudou? Porque a população está ganhando peso e o diabético tipo 1 não fica atrás. E ele tem muito mais acesso ao tratamento adequado. Então ele começa a tomar insulina, ele melhora o metabolismo dele, e se ele come além da conta, ele vai ganhar peso também. E isso é um problema, porque ele começa a se aproximar do perfil do segundo tipo de diabetes que nós vamos falar, que é o diabetes do tipo 2, em que o principal problema desse paciente não é mais a falta de insulina, pelo menos no início, mas é a resistência à insulina, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, se o diabético tipo 1 ganha peso, ele acaba tendo o problema do diabetes tipo 1 que ele já tem genético, por conta de não conseguir produzir insulina, e ele acaba desenvolvendo um segundo problema, que é a resistência à insulina. Alguns autores têm chamado isso de diabetes duplo, que é aquele paciente que tem o perfil dos 2 tipos de diabetes. Nós vemos que essa epidemia de excesso de peso está causando bastante problemas para a população, inclusive para o diabético do tipo 1. O diabetes do tipo 2 já é uma doença completamente diferente. Esse paciente ele não tem problemas para produzir insulina. E na maioria das vezes no início, quando ele começa a desenvolver da doença, ele é completamente assintomático. E geralmente tem muita relação com sedentarismo, com excesso de peso, com a má alimentação. E o que acontece no diabetes tipo 2? O problema ali não está na produção de insulina. Pelo contrário, às vezes ele produz até insulina demais. Mas essa insulina que ele produz tem dificuldade em agir no corpo humano. É o que a gente chama de resistência à insulina. O excesso de peso é um dos principais responsáveis por iniciar esse processo de resistência à insulina. Então, geralmente, esse paciente começa, muitas das vezes, se ele faz exames de rotina, ele é diagnosticado com pré-diabetes, que é quando a glicose começa a alterar levemente. Se ele não se cuidar, aquilo vai virar um diabetes e que ele vai precisar realmente tratar o resto da vida. Esse paciente já consegue, no início da doença,
se tratar com remédios que não são insulina, com medicamentos orais ou até injetáveis. Hoje em dia tem alguns medicamentos modernos para tratar o diabetes tipo 2 que não são insulina, que são injetáveis também. Alguns, inclusive, têm outros efeitos benéficos, como a perda de peso, que é um problema que a maioria desses pacientes vão precisar fazer para controlar melhor a doença dele. O diabetes tipo 2, com o passar do tempo, ao longo dos anos, o que vai acontecendo? O pâncreas desse paciente, embora não tenha nenhum anticorpo, como no diabetes tipo 1, atacando as células dele, mas esse pâncreas, de tanto tentar produzir insulina em excesso, para vencer essa resistência do corpo, ele vai produzindo cada vez mais insulina e, com o tempo, aquela insulina vai faltando e o pâncreas dele começa a ser insuficiente na produção de insulina. Se não para de produzir totalmente, começa a produzir o que não é suficiente para esse paciente. E ele começa a se aproximar ali do quadro do diabético tipo 1. A diferença é que o diabético tipo 1 não tem insulina desde o início. O diabético tipo 2, ele se aproxima do diabetes tipo 1 ao longo do tempo. E aí o que acontece? Os medicamentos que esse paciente usava já não conseguem dar conta daquilo. Por quê? Porque ele não tem mais a insulina e ele vai precisar também usar a insulina. Muitas das vezes ele usa outros remédios junto também, mas muitas das vezes ele precisa da insulina junto, senão o diabetes dele não fica bem controlado. E o diabetes mal controlado, seja do tipo 1, seja do tipo 2, ao longo do tempo, vai trazer problemas para o paciente, vai trazer complicações que podem ser graves, como infarto, AVC, amputação dos pés, cegueira, problemas renais, muitas das vezes com necessidade de hemodiálise. O diabetes do tipo 1 e do tipo 2 são problemas que ocorrem na população em geral e que não tem cura. Uma vez estabelecido, eles vão precisar de um tratamento o resto da vida. O terceiro tipo que nós vamos falar é o diabetes gestacional, que é um tipo muito específico, que é um diabetes que só aparece na gestante. Na gestante, os níveis de glicose eles são mais rígidos do que na população em geral. Por quê? Por conta de alguns estudos que foram feitos que a glicemia dela, ou seja, a glicose no sangue, precisa estar mais bem controlada para isso evitar complicações no final da gestação, que podem afetar inclusive o bebê que vai nascer. Então, como a gestante ela não pode usar qualquer tipo de medicamento, e a maioria dos medicamentos para diabetes não tem estudo com a gestante, a maioria das vezes o tratamento dela inicialmente é tentado com dieta, tentar controlar a alimentação, e quando isso não dá resultado, ela vai ter que partir para um medicamento que na maioria das vezes é a insulina. Hoje em dia já tem a possibilidade de você usar também a metformina, que é um medicamento oral, que muitas das vezes a gestante pode também usar. Quando ele dá resultado, pode ser usado isoladamente, mas às vezes tem situações que a metformina sozinha não dá conta e a gestante precisa sim de insulina. O diabetes gestacional é um tipo específico de diabetes que pode ter cura. Qual seria a cura? Seria o parto. Por quê? Porque geralmente ele se desenvolve por conta de alterações fisiológicas da mulher durante a gravidez, que aumenta a resistência à insulina, parecido com o que acontece lá no diabetes tipo 2, só que ocorre só durante a gestação. Mas essa gestante vai ter que tomar cuidado também depois da gestação, porque o fato de desenvolver diabetes gestacional aumenta o risco dela desenvolver diabetes tipo 2 no futuro, e ela vai ter que se cuidar a partir de então. Muito bem, esse vídeo foi para dar uma ideia desses 3 tipos de diabetes. Se inscreve aqui no canal, continua assistindo os vídeos que eu vou estar sempre postando conteúdo de qualidade para que você possa entender melhor o diabetes e ter um tratamento melhor. Compartilhe com seus amigos e seus familiares.